quem é você como profissional, né? Se você não tem isso muito bem definido, ou para onde você está indo, quais são as suas referências técnicas, teóricas também, né? Não necessariamente até no design, né? Pode ser em outras áreas, eu até vou passar isso para vocês aqui como exemplo na aula de hoje, tá? Você não tendo isso muito bem traçado, né, em realmente a estratégia por trás, você pode acabar caindo aí no plágio, né? É aquele estudo que, na verdade, você só fez porque você não sabe outra forma, né? Ou realmente qual que é a forma correta de se criar alguma coisa do zero, né? Até aproveitando, no finalzinho, eu vou passar para vocês algumas recomendações de livros, tá? A respeito desse assunto, para vocês poderem se aprofundar. Outra coisa também importante, eu vou falar aqui hoje, então, sobre como você desenvolver o seu estilo. Existem várias maneiras, na verdade, né? Eu tentei trazer aqui, na verdade, diria assim, a mais simples, né? Tentei descomplicar o máximo possível esse processo, principalmente para você que está, por exemplo, há mais de um ano com projetos pessoais aí, por exemplo, da sua identidade visual, na gaveta, né? Então, como é que tirar esse projeto, né, de seu estilo pessoal, como impor o seu trabalho, e também como se destacar dos demais pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Então, vamos lá. Começar aqui, então, compartilhando minha tela. Eu dei o nome aqui de Bold Style como uma jornada criativa, né? Por quê? Até um detalhe. Caso você não esteja no grupo do WhatsApp, eu vou mandar depois para vocês esse material aqui, porque o que ele é realmente na estrutura? Eu vou passar para vocês aqui a didática, né? De onde eu tirei isso, o porquê. Mais interessante vocês depois sentarem no tempo de vocês e preencherem, desenvolver esse material aqui de acordo com o que fizer sentido para vocês, tá bom? Até convido vocês também por exemplo, durante a semana, quando vocês forem a desenvolver, talvez até uma outra identidade visual, né? Ou realmente tirar do zero uma identidade visual para você, ou refinar a que você está trabalhando hoje, partindo desses princípios, pega o antes e depois e me manda, tá bom? Então vamos lá. E por que jornada criativa, né? Vocês vão ver que o estilo está muito alinhado com aquilo que a gente está vivendo, né? Então, essa é uma jornada pessoal e única de cada pessoa. Então, exatamente por isso eu tenho alguns exemplos aqui, até meus mesmo, mas vou realmente só orientar vocês a forma de preencher, mas quem vai fazer isso são vocês depois, tá bom? Isso pode ser, vocês podem imprimir isso se você tiver mais conforto de fazer à mão, ou o próprio jogar em um editor de PDF, eu trabalhasse no computador, enfim, a forma que você achar melhor, ok? Então, vamos aqui. Eu defini essa jornada, né, criativa em algumas etapas, sendo a primeira delas o comece aqui, depois a gente vai falar sobre referência, depois o ligando os pontos, definindo minha voz e definindo minhas cores. Eu diria que esses são como se fosse o básico de um briefing, né? Porque, por exemplo, a gente poderia depois falar sobre, de forma mais extensa, da psicologia das cores, poderíamos depois ampliar isso aqui também para um arquétipo, a gente pode, mas, novamente, se você não tem realmente uma base muito bem estruturada, né, que é isso aqui, esses pontos aqui, né, os principais, não vai adiantar depois você pensar qual que é o meu arquétipo, qual que é as texturas que eu vou usar, quais são as melhores aplicações, fotografia, enfim, né? Então, vamos trabalhar, vamos combinar aqui, vamos tentar trabalhar primeiro com o básico e depois com o básico já bem feito, a gente consegue depois explorar e amadurecer, né? Também é interessante isso vocês saberem, que um estilo, ele tem esse processo, né? Realmente uma jornada. Então,
tem esse início aqui do nascimento dele e depois o amadurecimento, ok? Então, vamos lá. Então, nessa parte aqui, a primeira etapa, eu coloquei, ó, comecei aqui e eu já coloquei ali como se fosse preparar vocês, realmente, porque esse material aqui, ele vai ser meio de trás para frente. O que isso significa? Eu quero que você comece refletindo sobre quem você é, identificando seus valores, seus interesses, paixões e objetivos profissionais. Mas é muito importante uma coisa para vocês sempre se lembrar a todo momento, quando vocês estiverem depois na casinha de vocês, no momento de vocês, preenchendo esse material aqui, ó. O seu estilo vai muito além de uma paleta de cores, fontes e imagens, tá bom? Não fica preso de, eu vou utilizar o clássico, ou o holográfico, ou o super contraste nas minhas... Não, calma. A gente ainda vai chegar lá, tá? Mas para isso, para chegar onde você quer chegar, que é nas cores, o tipo de imagem que você vai usar, que texturas, não sei o quê, vamos definir, então, algumas coisinhas antes. Depois eu coloquei aqui, ó. Muitas vezes a gente foca somente naquilo que acreditamos que, o quê? Nos diferencia uma multidão de trabalhos, pessoas e propostas. Como, por exemplo, você pensa primeiro no quê? No seu site, como que você vai se vestir, na sua logo, em quais cores você vai colocar lá no seu feed, e os tipos de imagens, né? O estilo de imagem que você vai usar. Você vai usar que elementos? Talvez uma águia, talvez um leão, ou você vai usar mais imagens de mulheres, né? Onde, na verdade, isso tudo não passa do quê? Da forma que a gente está se apresentando, na verdade. Tá? O que a gente tem que definir primeiro? É o que nos representa, tá? Então, não foque no como você vai se apresentar às pessoas, mas é o que você representa para as pessoas, ok? Ou seja, quais são os seus valores, as suas crenças, as suas histórias e as suas visões, ok? Isso aqui é o que vai te diferenciar, por exemplo, de propostas de trabalho. Não necessariamente vai ser ali, por exemplo, se o seu site é o mais incrível, o mais completo de todos ali, entre outras propostas. Talvez o que faz te diferenciar num momento desse seja um feeling entre você ali e aquele projeto onde você realmente acredita, e aquele projeto ele tem tudo a ver com a sua visão de mundo, de cultura, do que você acredita sobre moda, sobre tecnologia, tá bom? E por isso que é importante você ter isso definido. Vocês vão me ouvir falando muitas vezes da questão de transparência, então eu convido vocês também neste momento a realmente pensar de trás para frente, tá? Então, se abram realmente para começar a desconstruir um pouco até de uma imagem que vocês possam ter de vocês mesmos, que talvez muitas vezes esteja contaminada do que outras pessoas falam sobre você, sobre o que a mídia fala sobre quem você é, tá? Então, a gente vai começar aqui definindo o que você acha que você sabe sobre você. De acordo com o autor, que é até um dos livros indicados lá no final, Martin Neumann, ele é um renovado estrategista e autor de marcas, né? Ele tem vários livros sobre branding. Ele acredita que existem 3 perguntas básicas que devem ser respondidas para qualquer marca. Apesar que ele está falando aqui, muitas vezes ele fala sobre brand para empresas, um brand de identidade visual, como a gente está falando e pensando, né, sobre nós nesse momento, mesmo assim também cabe, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que vocês forem fazer quando vocês sentarem com esse material antes de não pule página, não pule processos, tá? Coloca aqui, ó. O que você acha de quem é você? Mas quando vocês forem responder essas perguntas, tente responder com um único adjetivo ou uma característica, tá? Quem é você? Sou designer, artista, aventureiro, entusiasta, nômade, enfim. O que você faz? Também tenta colocar aí em uma palavra só.
tá? Ao longo de todo o material aqui, a gente vai trabalhar muito com palavras, jogos de palavras e o significado por trás delas. Você vai ver que, mais para frente, isso aqui como é importante, você ter definido já esse momento. E o que o seu trabalho representa? O que representa para você, né? Para o meio que você está, né? Para as pessoas que você influencia, tá bom? A segunda etapa, você tendo aquela preenchida, você vem aqui nas referências, tá? Mas, uma outra observação, se esvazie do que você entende para aprender novamente, tá? Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes você já pode ter até na ponta da língua suas referências, as pessoas que você segue, as pessoas que são realmente a referência para você, não só artística, mas até do modo que você veste, do modo que você fala, do modo que você comporta, ou as pessoas que você se inspira realmente para, no futuro eu quero morar em tal lugar por causa dessa pessoa, ou eu quero viver a experiência daquela pessoa, né? Mas talvez se o seu olhar está um pouco contaminado para o que você acha que aquela pessoa representa para você, tenta ver ela de novo, tá? Então, esquece um pouco sobre o que você sabe sobre ela e olha de novo para ela, tá? Eu coloquei aqui, ó, no processo de desenvolver o seu estilo, é importante encontrar e pesquisar referências não de um visual propriamente dito, mas primeiro por pessoas, personagens ou marcas que sejam eles de ficção reais. Uma coisa legal desse exercício é que você pode, sim, encontrar referência, por exemplo, em pessoas que talvez estejam até perto de você, que você tem uma convivência com eles, ou em algum momento da sua vida você encontrou essas pessoas e foram uma grande influência para você, ou também personagens, ficções, enfim, não necessariamente a pessoa pode estar aqui, né, ou pode ser uma pessoa que já se foi há muito tempo, né, mas é uma referência para você, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, interessante também experimentar pesquisar referências fora do seu campo de atuação para expandir o quê? O seu repertório visual, tá? Então, por exemplo, se você é designer, hoje você tem alguma referência que seja de outras áreas, por exemplo, da saúde, ou até finanças, jurídico, né? É interessante você realmente fugir um pouco, né, do óbvio, né, de só seguir designers, só seguir pessoas ali da linha artística, né, por exemplo, da música, pintura, desenho, para você realmente ampliar um pouco até a sua bibliografia, né, porque, por exemplo, existem certos tipos de conhecimentos que somente aquelas pessoas específicas de outros nichos que vão te mostrar, né? A Jéssica até colocou ali, ó, eu vejo muita coisa de arquitetura, amo, sim, eu também, adoro, adoro. Arquitetura, gastronomia, tinha, agora tem, eu não tô lembrada qual que é o nome da série no português, mas no inglês tem na Netflix, que é Chef's Table, que são documentários maravilhosos, onde eles pegam, né, todo episódio, por exemplo, um chefe, e esse chefe pode ser uma pessoa simples que faz uma comida maravilhosa, desde um chefe do melhor restaurante ali da França, né? E eles passam como que eles aprenderam, toda a história deles e o que que existe ali de afetivo na comida, as experiências que eles fazem, né? Então, exatamente sobre isso, né? Ampliar o seu conhecimento, suas experiências. Aqui a gente vai focar em 3 referências. Claro que você pode expandir depois, mas como eu falei, tendo essas 3 referências muito bem pontuadas, vai te ajudar. E ainda mais porque você vai ver que com 3 só referências, vai dar para poder render muito material, tá? Então, o primeiro passo para a sua jornada, a gente vai começar aqui com as suas referências, e eu coloquei aqui, ó, você vai começar só, escolhe 3 pessoas que sejam sua referência,
e cita ali. Se você quiser, pode, uma pessoa da arte, uma pessoa de outra área, uma pessoa de educação, enfim. Pense muito bem e selecione quais são essas 3 pessoas, ok? Vocês vão ver, eu separei aqui ao longo do material alguns campos para vocês poderem preencher. Então, por exemplo, aqui, uma página só para referência 1, referência 2 e referência 3. Eu coloquei aqui também só alguns exemplos meus, tá? Para vocês entenderem de como que a dinâmica aqui vai acontecer, tá? Meu primeiro exemplo aqui, alguns de vocês já devem conhecer, que é o Evan McManus. Ele, hoje, eu coloquei aqui várias palavras, né? Então, quando você for pensar na pessoa, você pode, por exemplo, ir no perfil dela, e isso aqui é um brainstorm, basicamente, né? Escreva ou digite todas as palavras e sensações e aspectos daquela pessoa que você admira, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui, né, do McManus, por exemplo, aqui seria eu li tanto o perfil dele pessoal, é ele aqui, caso vocês não conheçam, esse senhor de branco aqui, e também da Mosaic, que é a igreja que foi criada por ele, né? Ele é a mente criativa por trás da Mosaic. Então, eu só dar um overview assim para vocês de como é que é, mas algumas coisas que eu identifico dele e do trabalho dele, né? Que ele é um líder, que ele é uma pessoa que não se deixa parar, ele já ficou doente, já teve à beira da morte, e não foi isso que o impediu de criar. Por exemplo, ele criou livros no leito, né? Depois teve uma reviravolta e voltou. E ele também é uma pessoa que não tem medo de fazer algo completamente diferente de todo mundo, né? Ele pega, por exemplo, algumas tendências e faz uma coisa completamente diferente, né? E tem essa questão da ousadia. Vocês vão ver, por exemplo, que os materiais que... Isso aqui, por exemplo, é mais usado na arquitetura, fotografia, que é Matterport, né? Quando você pega a visão 3D, isso aqui muito arquiteto faz, né? Só que ele pega uma coisa e dá um outro propósito para aquela tecnologia, né? Então, por exemplo, estudando ele, eu selecionei aqui algumas palavras, né? Então, por exemplo, artista, líder, pioneiro, faz o impossível, a postura dele, né, também é uma referência para mim. Ele é ousado, fora da caixa, ele se importa com a comunidade, ele sempre está desenvolvendo coisas para a comunidade dele. Estações também, porque a todo momento, não só ele, mas todo o trabalho dele é muito criativo, então ele nunca está parado em um projeto só, né? São projetos simultâneos, e durante alguns semestres a linha criativa dele pode ir para um lado e depois para o outro, mas ao mesmo tempo ele também tem o aspecto de limpeza, né? Existe muito branco, existe muito realmente um aspecto assim claro, né, do material dele. Existe a questão do manual, né? Vocês viram, né? Os recortes, rabiscos, ele escreve nas coisas. Ele mostra sobre o processo criativo. Coloquei novo, né, por trás das câmeras, o backstage, né? Tem algumas publicações que ele faz que por exemplo, é um post oficial do evento, só que, na verdade, é só mostrando por trás das câmeras, né? Isso é totalmente fora da caixa, né? Mas, ao mesmo tempo, ali eu encontro excelência, sentimento, né? Existem muitos vídeos e muito material até artístico dele, e até pela escrita dele mesmo, que passa essa sensação, história, delicadeza, diferente, enfim, vocês vão fazendo esse apanhado, né, de características, palavras, sensações, quando vocês forem olhar novamente essa referência de vocês a uma referência nova, ok? Eu também deixei um campo embaixo de algumas anotações que possam surgir quando vocês estiverem olhando para essa pessoa.
Aqui eu coloquei, por exemplo, quais são as referências dele, né, em quem ele se inspira, o que ele estuda, onde ele vai, quais os livros que ele já escreveu, né? São coisas que podem surgir e te ajudar depois mais para frente. Uma outra referência aqui que eu coloquei, a Beatriz Madrid, vou pegar aqui ela. Essa aqui, eu coloquei aqui, deixa eu só mostrar para vocês um overview dela, caso vocês não conheçam, tá? Ela trabalha com mais uma questão voltada para colagem, né? Ela trabalha tanto o manual, né? Quanto, deixa eu ver se eu lembro aqui um de cor. Também tem questão no digital, e ela também tem alguns que são imersivos, que é super, super, super interessante também. Enfim, eu sou muito fã do trabalho dela. E também fez esse mesmo apanhado de palavras, né? Coloquei ali, ó, artista, delicada, flores, figura feminina, mulher forte, sentimento, olhar, poesia, né? Porque ela também trabalha com histórias, histórias em quadrinhos, ela também desenvolve palavras. Coloquei rabiscos, né? Porque até como vocês puderam ver, né? Ela tem esses elementos, diferentes. Uma coisa também que eu coloquei, que é a questão da cultura, né? Uma coisa que eu admiro bastante, que são nos detalhes, tipos de flores que ela usa. Esse aqui é um imersivo dela. Ela retrata realmente a cultura do país dela, né? Da história dela. Isso eu achei super interessante. E outras coisas aqui, processo, superação, passo a passo, tecnologia, enfim, tá? Outras anotações que eu coloquei, né, só como um exemplo para ela, no caso, quais são as referências dela? Como ela expressa a cultura local através da arte, né? E uma terceira referência minha também que eu tenho é a Mandia Lopes. Deixa eu abrir ele aqui. Acredito que muitos de vocês conheçam, mas caso não conhecerem, ele também é uma super, super referência para mim, não só como artista, o estilo dele, mas a forma mesmo que ele trabalha, como que ele apresenta, e ele como pessoa também, né? Então, realmente uma referência em várias esferas. Eu coloquei aqui, ó, artista, surrealismo, colorido, forte, ousado, diferente, experimentação, que é uma coisa que eu também admiro muito nele, que ele sempre está experimentando, né? Aquilo que eu falei lá no início, que é sempre está amadurecendo um estilo, né? Ali, simbologia, narrativa, moderno, moda, tecnologia, liderança também. E também coloquei algumas anotações aqui sobre ele, onde, apesar de ser low profile, o Mandiel é artista cristão que consegue atingir um grande público devido ao seu posicionamento e estilo. Isso eu acho super interessante sobre ele, porque ele não é invasivo, né? Mas, né, sobre as crenças dele, mas você também consegue perceber quando ele vai falar. Isso eu achei interessante. Renato Vieira, que legal, grande amigo, trabalho com ele aqui em Dallas, sensacional, fora da curva. Nossa, estou com muita inveja de você, Renato. Incrível, incrível. Próximo ponto de vocês forem, assim que levantarem, então, as três referências de vocês, né? É vocês pegarem. É provável que vocês vão perceber que algumas palavras vão se repetir nos três, tá? Ou algumas palavras, algumas características vão fazer mais sentido para você, tá? Você pode, por exemplo, depois de ter feito essa lista, selecionar, né? Pode ser rabiscando, por exemplo, quais dessas listas, 5 de cada, né? E depois vai diminuindo, diminuindo, até você chegar no quê? 5 para, na verdade, as 3 referências.
Entendido? Então, ou seja, a gente começou aqui com basicamente um brainstorm a partir das referências, né? E vai afunilando todas essas palavras, essas características, essas sensações, até vocês encontrarem 5 características, ok? E o que é interessante, que é essas 5, elas vão ser tão importantes que, coloquei ali, ó, o que suas referências dizem sobre o que você acredita. Até escrevi aqui, ó, no próximo exercício será de escolher 5 das palavras que mais fazem sentido para você e representam você como profissional. Tente ser o mais completo possível a descrever cada uma das 5 palavras. O que é interessante? Se, por exemplo, quando eu fiz a funilei, né? Eu acredito que para mim artista é uma característica importante para minha marca, então eu vou colocar aqui, número 1, artista, só que eu vou descrever. Isso, sim, pode ser um pouco mais difícil, mas você já passou, eu diria que é a etapa mais difícil, que é realmente escolher essas 5 palavras. A partir desse momento, você vai fazer o quê? Realmente se aprofundar no que isso significa, o que artista significa para mim, né? O que é, por exemplo, para você, o que isso significa. E realmente vá a fundo, se você for precisar, até coloque, por exemplo, para mim faz sentido porque, até um exemplo mesmo, né? Para mim, por exemplo, o artista faz sentido, desde a época que eu sou criança, por exemplo, onde eu tive na minha família a veia já artística vinda do meu avô, né, exemplo de pessoa, né, artística do lado criativo da música. Então, para mim, a arte não é só a expressão da arte, mas, por exemplo, para ele era um momento de estar com as pessoas e reunir pessoas, né, e tocar com outras pessoas, né. Então, para mim, a arte também essa questão da comunidade, né? Expressão, uma forma de unir as pessoas, de conectar as pessoas através da cultura, né? Mas é o que vai ser interessante, porque quando você realmente entender o conceito dessas palavras, né, dessas características, é que vai te ajudar no próximo exercício, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, espaço para 1, 2, 3, 4 e 5. Que é porque a gente vai depois realmente começar a entrar realmente no requisito do estilo, né? Até então a gente fez como se fosse um estudo geral, né? E aos poucos a gente vai o quê? Refinando esse processo, tá? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de voz, né? Ou seja, como que é a forma que você se comunica, após você se aprofundar nas razões por trás, né, daquelas palavras, dos conceitos que você acha que mais refletem a essência do que você acredita, a gente vai conseguir transformar esses valores em algo visual, né? Para deixar claro o que os seus principais pilares por trás do seu estilo, entende? Então existe um raciocínio por trás disso. Então, nesse momento aqui, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: pega as 5 palavras que vocês descreveram e adiciona as 3 que vocês colocaram lá no início. Lembra quando eu pedi, né? A primeira coisa que vocês tiveram que fazer é o quê? Colocar quem era você, o que você fazia, o que o seu trabalho representava. Porque aí você vai ter exatamente como preencher esse gráfico aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Se por acaso você colocou alguma palavra, né, e nas características lá no início, e essa, quando você afunilou, está repetida, você pode pensar, por exemplo, se você pode redefinir essa palavra para outro conceito, tá? Então, por exemplo, se você está vendo que você tem artista 2 vezes, você coloca artista e coloca arte também, né? Que são, né, coisas diferentes. Se você tiver, por exemplo, designer 2 vezes, você pode colocar designer e design,
que, né, são outras coisas. E você vai dar o valor de 1 a 10 para cada um deles, do qual eles influenciam ou não no seu estilo. Tá? O interessante aqui é saber que cada uma dessas características, ou seja, se você chegou até aqui, elas são importantes para você. Mas é interessante você saber o quão elas vão influenciar. Tá? E vocês, como eu falei, existe aqui o amadurecimento do seu estilo. Então, em um momento, por exemplo, o seu lado talvez estratégico esteja falando mais alto, então ele vai se sobrepor às outras áreas. Tá? E não tem nenhum problema com isso. Tá? Isso vai mudar, né? Eu até coloquei ali, ó, isso se chama experimentação contínua. Continue a experimentar e explorar novas ideias e abordagens. Não tenha medo de desafiar seu próprio estilo. Eu achei essa definição muito legal, desafiar seu próprio estilo estabelecido e buscar novas formas de expressão. Tá bom? Então, basicamente, vai ser esse círculo aqui, onde eu coloquei... tirei... deixa eu colocar, então, aqui rapidamente para vocês. Por exemplo, vocês vão fazer, por exemplo, a palavra on, ela vai ocupar, por exemplo, esse campinho aqui. Aí, palavra 2. E vou fazendo isso ao longo, né? Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Outro campus aqui. E vocês estão vendo que, ó, começa aqui, ó, de 1 a 10, né? Sendo um aqui no centro e o 10 maior número, ou seja, o quão influente é essa característica, né, para você, para o seu trabalho. Tá aqui o 10. Então, você vai ver que o interessante que vai se formar depois é que você vai ver que algumas áreas, elas, não, ela é importante para mim, mas ela talvez não seja tão influente. E você vai ver que outras vão estar mais parecidas com isso aqui, né? Vai preenchendo isso ao longo de todo o círculo, e realmente é o quê? É só para você poder ter um visual do que é o seu trabalho. E o que, por exemplo, vai também te ajudar a você ver, por exemplo, a palavra 1 faz mais sentido para mim, por exemplo, até um assunto que eu mais me interesso, que eu tenho mais conhecimento, até mais facilidade de se aprender, né? Ou até curiosidade mesmo, né? Então, pode te ajudar, por exemplo, a não ter, por exemplo, tanto bloqueio criativo, né? Porque bloqueio criativo, você não publicar, você não está falando sobre o seu conhecimento, ou até conversando numa roda de networking, por exemplo, é provavelmente porque você não tem conhecimento nas suas áreas, né, de interesse. Né? Então, você tendo isso aqui já desenhadinho, você pensa também, vai te ajudar também a desenvolver um conteúdo mais assertivo, né? Tem uma vez um professor meu, ele comentou se te chamassem no meio de um evento para subir no palco e falar sobre assunto, do nada, sem você ter preparado absolutamente nada. O que você ia falar, né? Aí, exatamente nesse momento aqui que você vai identificar quando você pensa, não, eu tenho facilidade, eu tenho mais conhecimento, né, familiaridade, e realmente vontade de aprender mais, acho um assunto X, tá bom? Então, exatamente para vocês poderem entender isso aqui. Depois de terem feito isso, é que eu convido vocês a pensar sobre um pouquinho cor, tá? Isso aqui já é mais na parte voltada à psicologia em si, não a vermelho, paixão, ou vermelho tal, ele pode ser também um alarme, pode ser um perigo. Não quero que vocês pensem nisso nesse momento, tá? Eu quero que vocês pensem a cor como expressão e como sensação, tá? Ou seja, como é a forma que você se expressa. Antes a gente estava falando sobre o quê? Como é a forma que você se comunica. Né?
seja, a questão da sua voz. Então, nesse momento aqui, a gente vai falar como é que você se expressa através da cor. Ou seja, agora é o momento de falar de cores, mas vamos começar definindo o que elas significam para você. Reveja suas referências, ou seja, pega de novo aquelas 3 pessoas, né, o personagem que você escolheu, definiu, estudou, pegou as características, definiu, afunilou e tal. Mas agora, olha elas de novo, só que tenta identificar o quê? As cores por trás do trabalho deles, as texturas por trás do trabalho deles, e padrões também, tá? Que tipos de imagem que eles usam, a forma que usa a fotografia, as tecnologias. Ou seja, para definir a sua paleta, pense na escolha das cores. Aqui, eu coloquei um exemplo, né? Por exemplo, se oriente pelas 5 palavras que você desenvolveu no exercício ligando os pontos. Por exemplo, vai que lá, quando você escolheu as 5 palavras, né? Que, na verdade, são um resumo das suas 3 referências, né? E aqui, ó, a gente vai separar elas por 3 colunas, tá? A primeira sendo a palavra, a segunda que é a sensação, e a terceira cor. Porque para chegar na cor, a gente vai passar primeiro o quê? Pela palavra, né? Então, por exemplo, universo, né? Se é nas minhas 5 top palavras ali fosse universo. Qual que é a sensação que a palavra universo me passa? Para muita gente pode pensar, por exemplo, não, para mim o universo me passa uma escuridão, né? Mas para mim passa uma noção de claridade, né? Porque eu sempre lembro, assim, das estrelas, das explosões, das galáxias, né? Eu não penso o universo naquela parte onde não existe nada, né? É o vazio, né? Não, quando eu penso no universo, eu penso realmente na vida, né? Naquela coisa mais dinâmica, que toda hora está acontecendo alguma coisa, né? Então, para mim, eu coloquei ali claridade, né? Pode ser ali das explosões, das estrelas. Aí, depois que você passa da sensação, é que você vai começar a pensar sobre cor, tá? Então, qual a cor que poderia trazer essa sensação, né? Vou pensar, claridade pode ser um branco puro, pode ser, né, estou pensando ali, por exemplo, na estrela, então pode ser um branco, né? Ou pode ser até um amarelo muito claro, né? Mas não tão saturado, né? Então, ali, outro exemplo, a palavra, né? Se eu selecionei lá das minhas 5 palavras, estações. O que é estações, né? Qual que é a sensação da palavra estação? Para mim, é outono, né? Então, por exemplo, para mim, outono, eu posso colocar também de cor, né? Tons terrosos, tons mais quentes, né? Vocês estão vendo que aqui a gente não está definindo necessariamente, vai ser um RGB 1, 2, não, a gente está pensando na cor, né, realmente na essência mais pura, tá? Depois, por exemplo, surrealismo, né? Para mim é o quê? A sensação de movimento, né? Toda vez que a gente vai ver sobre surrealismo, a gente vai ver realmente ou está derretendo, ou está em movimento, ou está girando, ou está caindo, está subindo, então é sempre alguma coisa dinâmica, né? Para mim, movimento também pode ser ali um tom mais escuro, né? Talvez um azul escuro, um azul petróleo, né? Eu também penso assim, se você tiver uma dificuldade em tentar enxergar cor nas coisas, nas sensações, você pode também associar o que tem movimento na natureza, né? Por exemplo, tem as ondas, né? Você pode também remeter aos animais, às plantas, enfim, na natureza, o que isso passa para você, né? Então, por exemplo, tem a questão das ondas, que também é o azul, né? Também tem essa questão de movimento. Eu escolheria ali um azul escuro. Outra palavra, ousadia. Para mim, a palavra aqui, ousadia, ela não está
tanto na libertinagem ou no ativismo, né? Ela está mais na questão da liberdade, né? Ou seja, a pessoa ser ousada em fazer algo ou ser algo que a liberte, né? Dizer algo que lhe garanta uma liberdade, né? Aí, para mim, liberdade é o quê? Também é um branco, né? Um off-white, por exemplo. E, por último, ali, minha última palavra, das 5, né? Que eu poderia ter escolhido, sentimento. Aí, para mim, esse sentimento não é tão um sentimento romântico, né? Seria um sentimento de acolhimento, né? Por exemplo, da comunidade, as pessoas, né? Então, o que é acolhimento para mim? Acolhimento para mim, eu lembro de lã, eu lembro de avó, eu lembro de coisas que é aquele que você fica confortável, né? Então, e se sente acolhido. Então, para mim, são as cores mais quase um pastel, só que um pouco mais antigo, né? Então, eu coloquei ali rosa antigo. Mas lembra que isso aqui é um exercício, tá? E não existe um certo ou errado. A gente sempre está falando de você estar experimentando. Eu até convido vocês, quando vocês chegarem nesse ponto aqui, de pronto, agora eu tenho uma paleta básica de cor. Experimenta as variações que essa mesma paleta tem, né? Porque, por exemplo, talvez hoje você esteja até já trabalhando com uma paleta de cor, só que talvez ela esteja precisando ali de uma cor auxiliar, ou de só trocar, na verdade, ali na intensidade dela, e já vai mudar completamente o seu trabalho, né? Eu coloquei ali exemplos, né? Ali tem 2 paletas de cor, né? Onde elas são as mesmas cores básicas, né? Tem ali um, um branco, né? Um acinzentado, com os tons terrosos, azul e rosa, só que no da direita ele está mais forte, né? Causa um pouco mais de impacto do que o exemplo ali da esquerda, que está mais doce, né? Então é interessante, quando vocês estiverem fazendo isso, realmente, ok, agora cheguei nas cores, deixa eu experimentar elas, tá? Até um exemplo disso por exemplo, vocês podem revendo as próprias referências de vocês, né? Pega as referências visuais de vocês, pode ser até de print mesmo, e vai, por exemplo, em sites como a Colors, né? Ela é interessante que ela não tem só um gerador de paletas dinâmicas, né? Você pode construir, mas também você pode, aqui eu até peguei um exemplo, né? Dei um print ali no feed dela, né, de uma das minhas referências, e ele construiu aqui para mim, já puxou, né, automaticamente as principais ali cores que ela usa. E eu posso depois brincar com esse formato, né, simplificar ele ou tornar ele mais complexo, né? Realmente é uma forma de explorar também as cores que vocês têm, ok? Então, vocês vão ver. Então, aqui eu coloquei, né, palavra, sensação e a cor, e também um espaço, caso vocês achem interessante, fazer um pequeno universo visual ali, colocar as referências aqui que vocês tiverem, e as anotações. Então, coloquei isso para as 5 palavras, né? Então, palavra, sensação e tradução em cor, ok? Então, aqui, só finalizando conteúdo aqui para vocês com aquilo que eu já falei lá no início, que era quais foram as referências que eu tive para fazer essa aula, tá? A primeira delas aqui é Hobby como artista, né? Austin Kleon, porque existe uma coisa de você, a partir das referências, como vocês viram, a gente pegou a referência, pegou, só que a gente foi transformando eles em características, em sensações, em cores, né? Então você acaba
realmente extraindo tudo que aquela referência tem. E você não está necessariamente plagiando aquela pessoa, o estilo dela, né? Você está estudando, né, o porquê que ela está fazendo, por que ela escolheu aquele tipo de cor, por que que ela se comporta daquela forma, por que que ela fala daquele jeito, né? Observando realmente, né, a sua referência, não só copiando e colocando ali ao lado do trabalho que você está fazendo tá, ele usou azul, então eu vou usar o mesmo tom de azul, e usou essa fonte, então eu vou usar essa mesma fonte, e no final o seu trabalho, né, fica muito, muito, muito parecido, né? Então, referência não é isso, tá? É você realmente entender o porquê das escolhas da pessoa. Então, vocês vão ver muito sobre isso no livro Kerhop como Artista, né? Ele passa todo o processos criativos, né? Super interessantes, de como você fazer isso, né? E que, claro, existem referências não perfeitas, né? Você pode pegar referências, por exemplo, a tal pessoa é uma inspiração para mim só em tal aspecto, né? A outra pessoa, eu admiro outro aspecto dela, tá? Não vai ter alguém que vocês vão realmente se espelhar em todas as características da pessoa, tá bom? Aqui eu também coloquei, ó, The Brand Gap, que foi a referência do Martin Neumer. Todos esses livros aqui que eu pontuei, na verdade, eles têm versão em português também, tá? E também outra coisa interessante, ele já tem audiolivro, você encontra também resumos no YouTube, estudos, então consuma esses livros da melhor forma que atender você, tá bom? Um livro também, Confiança Criativa, Libere Sua Criatividade e Implemente Suas Ideias, por Tom Kellen e David Kellen, também. E um querido de muitos também, Criatividade S.A. Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração, por Ed Catmull. Então, é basicamente essas referências que elas trazem você descomplicar o estilo e o processo criativo por trás dele. Basicamente isso, porque depois desse estágio, quando você já ter esse processo aqui desenvolvido, aí vale a pena você realmente amadurecer um estilo e pensar, ok, agora eu já tenho ali o básico estruturado, como é que eu vou me diferenciar dos demais, né? É por isso que é tão importante essa etapa aqui, ó, quando você vai desenvolver a fundo as suas características. Porque talvez o seu diferencial esteja escondido, na verdade, nesses textos, se você for pensar, né? Porque, por exemplo, caso você, não, para mim, tal palavra, tal característica é importante por causa da, da minha experiência que eu tive quando eu era criança, e, até por exemplo, né, acho muito interessante do Gui Lima, né, o designer, onde ele tem todo o lado lúdico, né, com o Pequeno Príncipe, né, ele usa o astronauta, né, tem o laranja, né, mas o astronauta veio o quê? Veio do Pequeno Príncipe, que é a história da infância dele, né? Então, isso trouxe um diferencial para a identidade visual dele hoje, né? E ele sempre está avançando e criando variações, né, desse elemento que se tornou um objeto, né, uma forma única dele, tá? Então, um exemplo de como que saber muito bem sobre até quem você é vai te ajudar também a se destacar depois numa identidade visual, por exemplo. Vou interromper aqui, então, agora o compartilhamento da tela. Mas era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Tentei, assim, simplificar o máximo possível para vocês. E vou passar para vocês. Quem estiver no grupo, tá? Quem não estiver, me manda um direct que eu mando para você o linkzinho para você poder entrar no grupo do WhatsApp, que é onde eu vou mandar para vocês esse material, tá bom? Para vocês imprimirem, colocarem no computador de vocês, enfim. Tá? Ou vou até fazer manualmente, tá bom? Tem gente que gosta de pegar o caderno e escrever todos os tópicos, ok? Pessoal, até esqueci uma coisa, deixa eu voltar aqui, compartilhar minha tela, que aproveitando que hoje a gente falou sobre estilo,
Eu estou recebendo perfis de pessoas para fazer pequenas avaliações e queria falar aqui, Vitor Souza foi uma das pessoas que mandou. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre ele, que foi uma coisa que até percebi e também já fica de dica. Aqui, Vitor Souza, designer. Vitor Souza, designer para infoprodutores, gerando resultados através do design estratégico, crescimento mais de 75% de engajamentos gerados, faça seu orçamento. Behance, feedbacks. Ok. É o que eu percebi aqui desse seu perfil, Vitor, mas também vale para todo mundo que estiver na mesma situação. Primeira coisa, desde ali o seu Behance quanto o seu Instagram, mas ao longo aqui também do seu perfil, não tem muitas publicações, mas dá para poder pontuar isso mesmo assim. Eu senti falta primeiro de uma foto um pouco mais profissional, né? Você está colocando aqui, né, design estratégico, gerando resultados, design para infoprodutores. Então, por exemplo, até o perfil dos infoprodutores que você tem trabalhado, eles têm um certo perfil que é interessante você, independente da idade ou do local que você mora, você tentar passar esse um pouco mais de profissionalismo, né, no tipo de foto que você está, ou seja, a forma que você está se apresentando, tá, para as pessoas. Então, a menos que entraria realmente, né, que você está usando, por exemplo, nesse caso, a mesma foto do TBT, né? Se o seu perfil fosse alguma coisa assim, mais voltada à cultura local, é esse tipo de foto que eu acho que faria sentido, tá? Tem pessoas, né, que eu até sigo que são, por exemplo, até nômades digitais, né? Então, eles mostram que estão na praia, tem fotos desse tipo assim, né? Mas todo o perfil deles tem esse tipo de comunicação, mais praia, surf, essas coisas, tá? Com o seu aqui, ele tem uma estética mais séria, né? Eu acho que não combinou, tá? Mesma coisa aqui no seu foto aqui de perfil, bom? E pode ser uma coisa simples, tá? Mas tenta assim, não tá torto, tá mais centrado, né? Mais receptivo, faz um sorriso. E, se possível, olhe para a câmera ou faça algum mais uma pose, mas não assim, não fica tão encarando a pessoa, tá bom? Outra coisa, mais referente ao conteúdo que a gente então discutiu sobre hoje, paleta de cor, né? Eu tô vendo que você tem trabalhado muito preto, branco, tem um azul, mas só muito cuidado, principalmente não só você, mas outras pessoas que estejam com uma paleta de cor muito reduzida, não aconteceu que começou a acontecer aqui, né? Você tem tentado desenvolver nos posts, mas acaba que fica um pouco monótono no feed, né? Então, você perde a atenção da pessoa e pode ser um post super estratégico e muito bem feito, né? Porque até o momento eu não falei de questão técnica com você, né? Porque realmente a sua questão técnica é muito boa, tá? Os conceitos dos seus posts também são muito bons, mas é só a forma que você está apresentando elas, tá bom? Porque, por exemplo, tenta explorar um pouco mais, né? Talvez você precise sair de uma cor auxiliar ou realmente tentar trabalhar de uma forma que não fique repetitivo e cansativo o feed, tá? Mas, assim, questão técnica realmente muito boa. É aquilo que eu falei, né? Caso você tenha esse tipo de dificuldade, desenvolve um pouco mais, né? Porque isso vai ampliar o quê? Que tipo de texturas você vai usar, os efeitos, vai ampliar o conteúdo, né? A forma que você vai explorar também, a forma que você vai falar com as pessoas, né? Enfim, você só vai ganhar. Aqui do Behance, hum, acho que só, mas as capas estão boas. Eu gostei mais dessa capa da DT Construções.
da moça aqui, da chefe, e esta landing page, né? Essa aqui também tá bonita, essa de um cartão de fidelização. As outras eu achei um pouco mais simples, mas deixa eu ver dentro como é que tá. Carrosséis. Gostou, clique em curtir. É interessante, só que é uma coisa que tanto o CTA quanto também o tipo de conteúdo que vocês vão fazer no perfil de vocês, pensa o seguinte: vocês estão fazendo conteúdo para cliente ou vocês estão fazendo conteúdo para mais designers, né? Porque se o conteúdo de vocês for, por exemplo, para inspirar pessoas, aí sim, você pode pedir para curtir seu conteúdo, né? Você está pensando depois em ensinar as pessoas? Pode, né? Então é um tipo de engajamento. Mas caso vocês, o seu final ali é, por exemplo, uma venda, aí eu acharia, por exemplo, mais interessante, você falou, né? Tipo, gostou, vamos marcar uma conversa, que aí, ou seja, você já mostra que seu interesse realmente é fechar um projeto com alguém, tá? Deixa eu só ver os outros aqui, se você fez alguma coisa que eu queria apontar. Não, pelo menos não nesse. Eu acho interessante quando... já fez nessa aqui, ok. Mas tenta sempre fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: se você já tiver o maior trabalho em desenvolver um projeto, em aprovar ele, em desenvolver, dedica um pouco mais de tempo. Eu sei que vocês já dedicaram bastante tempo na execução de todo o projeto, do conceito, mas também pensa quando vocês forem mostrar o trabalho de vocês, tá? Isso aqui, para mim, por exemplo, ficou um pouco confuso, né? Mas então, por exemplo, fala como foi o projeto, para quem que foi. Ó, isso aqui você já fez, né? Deu uma introdução ali, né? Você pode também tente pensar assim, como você pode apresentar e vender esse projeto, né? Então, coloque quais foram os desafios que você teve, o que que você aprendeu, o que que você fez durante esse trabalho. Se você tiver também até o que o cliente achou, resultados, lá na landing page, ela teve 100%, né? Como é que estava na velocidade, participou da implementação ou não, sabe? São coisas, assim, detalhes que vai chamar a atenção do quê? Do cliente, né? Mas chega aqui de falar do Vitor. Mas parabéns, tá? Eu só pontuei, assim, algumas coisas, não falei nada técnico, tá? Realmente, como você se apresentar. Bom, mas beleza. Temos dúvidas, gente? Que... Mas você, Geniel, muito obrigada por passar tudo pra gente. De nada, Jéssica. Excelente aula, muito obrigada. Estou encantada. Daniela Mandiaia, uma referência para mim também, sim. Muito bom, muito bom. Obrigada por compartilhar sua sabedoria. Gente, obrigada, obrigada. De conteúdo era isso. Eu gostaria de perguntar só para vocês se vocês têm alguma dúvida. Ela é muito boa e irem colocar em prática. Sim. Até fica de convite para vocês, ao longo dos próximos dias, sentem e façam esse material assim com muita calma no coração de vocês. E depois passem para mim. Por exemplo, até dificuldades que vocês tiverem, tá bom? Pode ir mandando lá no grupo, tá? Tal parte, tô tendo dificuldade, socorro, tá bom? Vou colocar em prática no final de semana. Tirem print, tá? Se vocês tiverem assim, nossa, descobri uma coisa aqui que vai super influenciar na minha identidade visual, tá? Tá, tá, tá.
Há alguma coisa que eu possa ajudar vocês para vocês fecharem essa semana? Já dizer, acho que te terei dúvida quando estiver fazendo, sem problema, tá? Pode mandar lá. Depois de descobrir suas referências, foi fácil colocar dentro dos seus trabalhos? Sim. Eu tenho outras referências, né? Além daquelas que eu passei. Só que, até, por exemplo, eu tenho algumas referências só para pessoas que eu admiro a forma que estudam, pessoas que eu admiro a forma que elas apresentam, pessoas que eu admiro a forma que elas ensinam, né? Então, sempre é bom você ter essas pessoas, né? E ainda mais, nossa, se você conseguir ter um convívio com elas, ou pelo menos trocar uma ideia com elas, né? Até tirar dúvida com elas é legal. A maioria delas respondem, tá? Diria que a grande maioria delas. Tem muitas vezes, para a pessoa ser uma referência, né, ou a gente está inspirado naquela pessoa, a gente tem uma certa, pode ter, né, uma certa vergonha ou medo de chegar na pessoa, né, e mandar uma mensagem, né, de uma dúvida, né, de alguma coisa simples. E, nossa, eu já tive pessoas, assim, de grande influência para mim, que super me deram respostas muito completas, que me ajudaram bastante. Então, fica também exercício para vocês, tá? Quando vocês filtrarem não, daqui vão ser minhas referências para os próximos meses até, né? Fala com elas, tá bom? Em questão de colocar dentro dos trabalhos, eu acho que também é interessante porque você começa a entender como que funciona o processo criativo dessas pessoas, né? E entender o que faz sentido também para você, né? Uma coisa, por exemplo, tem pessoas que eu admiro que fazem um processo criativo super complexo, só que para mim, o meu dia a dia não atende esse tipo de complexidade, né? Eu preciso de um processo criativo mais simples, né? Então, por isso que eu sempre tento facilitar os processos, né? Simplificar as coisas. Então, você vai identificando ali o que faz sentido agregar ou não no seu estilo, tá? Clarice, se possível e não for incômodo, você poderia fazer uma live sobre como colocar em ordem perfis do Behance, Instagram, outras redes? Acho que a galera tem uma dificuldade. Colocar em ordem perfis do... Ah, tá, entendi. Foi mais ou menos isso que eu falei, né? De foto, organiza a capinha, né? As estratégias por trás, CTA, tá bom. É interessante. Normalmente eu comento quando vocês mandam para mim, né? Obrigada, gente. Tá, tá, tá. Mas perfeito. Vou liberar vocês. Já deu 8 horas. Não queria me estender demais. Ainda mais na última aula a gente conversou aqui umas 2 horas. Mas foi muito bom. Mas deixar vocês aí, principalmente para quem já precisa continuar trabalhando, tá bom? Então tenham um bom trabalho. Para quem precisar dormir também, descansem. E tenham uma ótima semana. E a gente vai se falando no grupo, tá bom? Então, gente, foi muito bom estar com vocês novamente nessa quarta-feira, né? De nossa live de 19 horas. E a gente se vê na próxima e vai conversando, tá bom? Muito obrigada a todo mundo e até!